Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Reunião de Pais Podcast. Eu sou Juliana Pereda e antes de começarmos a entrevista, de eu apresentar a nossa convidada, eu gostaria que você curtisse, se inscreve no canal, compartilhe esse episódio com alguém que precisa assistir, uma conversa boa, como sempre temos aqui. Então é isso, roda a vinheta. Para a conversa de hoje, eu estou aqui comigo na tela a Ana Maria Camargo, que está falando diretamente lá da Bahia. A Ana Maria é casada, mãe, mestre em educação com foco em e-learning pela Universidade de Hull, na Inglaterra. Ela também é presidente do Instituto Livre para Escolher, uma ONG voltada à promoção da liberdade de escolha educacional. Ela também contribui para a criação de conteúdos do Estúdio Quinto Elemento, com forte atuação nas redes sociais. Bem-vinda, Ana Maria. Obrigada. Olá, Juliana. Olá a todos os ouvintes, as pessoas que acompanham esse podcast. É um prazer para mim participar. Muito bom. Ana, eu tenho acompanhado o seu trabalho nas redes. Na verdade, eu acabei te conhecendo por conta do Estúdio Quinto Elemento. Eu sigo o Felipe Trielli, né? E foi assim que eu te conheci com um dos vídeos lá do Quinto Elemento. E eu percebo, né? Aí depois, conhecendo mais o seu trabalho, eu percebi esse seu esforço muito grande em conscientizar e enfrentar algumas ideias de esquerda que estão muito permeadas na área da educação. A gente vai entrar nesse assunto mais adiante, mas antes eu gostaria de saber de você como é que você foi parar numa universidade lá na Inglaterra para estudar educação. Certo, deixa eu explicar. Bom, durante muitos anos eu fui professora de inglês no Centro Binacional aqui em Salvador e fui coordenadora, enfim, trabalhei muitos anos assim. Trabalhei com adolescentes, mas principalmente com adultos, né? E então houve um momento que eu senti que havia espaço para que as pessoas, os adultos, aí eu estou falando de adultos aprendendo, pudessem ter maior flexibilidade de aprendizagem, e não só em relação ao espaço, como em relação ao tempo, né? Ao momento em que eles se dedicam ao ato de estudar, né? E nós estamos falando aqui de mais ou menos, foi em 2004, 2003, 2004, Tá. Ou seja, 20 anos. Então, naquela época, o que a gente toma hoje como uma coisa normal, que é o aprendizado online, existia, mas não era tão disponível como é hoje em dia. Uhum. Né? Então, eu queria trabalhar, eu estava procurando, eu estava pesquisando sobre o que fazer, porque antes disso eu tinha tido uma experiência ruim com o mestrado que eu comecei a fazer aqui na UFBA, aqui em Salvador, a gente pode falar sobre isso depois. Tá. Mas, enfim, eu tinha tido uma experiência ruim, eu abandonei o mestrado mal começado. Mas ruim aí, em que sentido? Não consegue dar um spoiler aí desse mestrado? Sim, foi o meu primeiro encontro com o autismo. Eu fiz bacharelado em inglês, mas assim, a minha experiência durante o bacharelado em inglês foi tranquila. Quando eu entrei no mestrado para fazer, eu queria estudar teoria literária. Tá. E eu tive assim um primeiro contato e eu fiquei em choque, porque eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Isso faz muitos anos, né? Uhum. Isso foi... O mestrado foi antes de 2004, deve ter sido o quê? 2000, deve ter sido começo... Lembro exatamente, foi quando eu fiquei grávida da minha filha, 96. Tá. Repara. Caramba, você pegou isso aí lá no... 96, eu sei porque foi o ano que a minha filha nasceu. Tá. Enfim, então, passaram-se anos, eu continuei trabalhando na escola de inglês, e eu pensei assim, eu quero fazer alguma coisa um pouco que seja de educação, Uhum. e que avance a liberdade de escolha. Você vê que já desde aquela época eu estava preocupada tinha? em
em que as pessoas pudessem fazer escolhas educacionais. E então eu descobri esse mestrado na Universidade de Hull, e na verdade eu não fui para lá, eu fiz o curso online. Então Ah, foi uma experiência para mim muito interessante, muito gratificante, porque eu estava estudando educação com foco em e-learning, através exatamente do meio usando o que meio de e-learning. Uhum. exatamente, eu estava usando o meio de e-learning. E depois que eu concluí o mestrado, durante 9 anos, eu fui professora desse mesmo programa de mestrado, de um dos módulos. Então, eu continuei dentro desse ambiente de educação e-learning, né, da educação online, como professora, primeiro como aluna e depois como professora durante 9 anos, dando um dos módulos desse programa do mestrado de Hull. E foi basicamente assim que eu cheguei nessa ideia enfim, na concretização do mestrado, e eu acho acho não, tenho certeza que uma das oportunidades que mais me marcaram foi justamente o fato de as pessoas poderem fazer escolhas, né? E naquele momento eu pude fazer essa escolha. E como isso foi importante para mim? Sim. Como a liberdade, você poder fazer escolhas em relação à sua educação é importante. No caso das crianças, como é importante que os pais possam fazer essas escolhas. Sim, sim. Então, tudo, na verdade, foi gestado aí há bastante tempo. Então, você pegou, na verdade, Muito. né, o wokeismo, né, que é o progressismo, e também e-learning, assim, bem no início mesmo, né? Nos primórdios. Sim, eu vou até adiantar uma das perguntas que eu tinha para você sobre e-learning, porque, enfim, a gente passou pela pandemia, né? E a Sim. pandemia, ela empurrou ladeira abaixo, assim, muitas escolas que não estavam preparadas em 2020 para virar uma chavinha de e-learning, enfim. Aí eu queria que você desse a sua opinião sobre o que você achou desse processo aí do virar o modo presencial para o modo online na época de pandemia? Eu queria saber a sua opinião, já que você é uma especialista em e-learning. Será que deu certo? Dá certo para as crianças? Eu queria ouvir de Olha, você. não deu certo, não deu certo. Uma das razões é a mais, enfim, fácil de justificar, é o fato de que as escolas não estavam preparadas, não tinham equipamentos para isso. Os professores não estavam preparados. Nós temos o grau de pobreza da população brasileira é muito grande, então eu vou falar aqui do estado da Bahia. A gente ficou durante os 2 anos da pandemia, não apenas sem que os estudantes pudessem acessar as escolas, eles não tiveram aulas nenhuma, não teve aula nenhuma, né? Uhum. Mesmo o componente online não foi oferecido, não tinha equipamento, as famílias não tinham tinha que ter celular, e não muitos não era um celular por família, a família tem 2, 3 filhos, enfim, foi um Foi desastre. uma tragédia. Foi um desastre. Fora toda essa questão, o e-learning, esse aprendizado online, eu vejo como ele muito bom para adultos. Eu não vejo Uhum. ele como uma solução boa para crianças e adolescentes. Sim, Primeiro, porque já passa um tempo demais nas telas. sim. E segundo, que há um momento, a fase de desenvolvimento deles necessita de interação com outras pessoas, interação física presencial, no mesmo tempo, no mesmo lugar, Uhum. com outras pessoas. Isso não quer dizer que não exista um lugar para a tecnologia na educação de crianças e adolescentes e jovens. Existem plataformas de aprendizagem adaptativa que são muito úteis, elas são utilizadas, por exemplo, nos Estados Unidos para
principalmente para leitura e matemática. Sim. Então, digamos que um aluno ele não consegue. Matemática é aquele tipo de disciplina que os conhecimentos eles são hierarquizados. Você não consegue aprender o seguinte se você não aprendeu aquele que veio antes. Uhum. Então, muita gente que não conseguiu aprender no momento certo um determinado ponto lá de matemática, ele fica para trás, né? Então, essas plataformas de aprendizagem adaptativa, que funcionam com inteligência artificial, elas são capazes de pegar o estudante no ponto em que eles estão e dar um suporte individualizado àquela criança, àquele adolescente, né? Com leitura, isso também dá para fazer. Isso pode ser feito em algum tempo durante a aula. Nos Estados Unidos tem escolas que usam alguns momentos da escola para fazer isso. Uhum. Ou, como eu vejo, por exemplo, aqui no Brasil, eu acho que ajudaria muito os adolescentes que ficaram para trás, enfim, que chegam a um ponto que eles resolvem, inclusive, evadir. Eu vou sair, eu não Sim. estou conseguindo acompanhar. Se eles tivessem acesso a isso, não durante o tempo da escola, mas em casa, enfim, algum grupo, eles conseguissem acessar isso e ajudá-los. Não só as pessoas que ficaram para trás, mas um outro objetivo também é permitir que aqueles alunos que têm mais facilidade, eles possam ser desafiados. Ir Então, eles além, é. sempre vai ter alguma coisa mais desafiadora para Sim. eles. Então, essas plataformas têm o seu lugar, têm a sua utilidade. Mas você achar que é possível prover o mesmo nível de qualidade, de interação para todas as crianças em todo momento, como foi feito durante a pandemia, é irreal. É irreal. Sim. Até porque, mesmo para essas plataformas, mesmo essa coisa extra, depende muito da vontade do aluno, da disciplina do aluno. Não é qualquer pessoa que se adapta a esse tipo de aprendizagem. Eu me dou muito bem. Para mim, foi uma coisa libertadora eu poder fazer esse mestrado sem ter que me deslocar, eu podendo estudar e interagir na hora que me fosse conveniente. Para mim foi libertador. Mas nem Sim. todo mundo funciona dessa forma. Então, você impor isso, primeiro, a todas as crianças, todas, independentemente do nível socioeconômico dos pais, independente do preparo dos professores, foi uma tragédia. Foi uma tragédia. E a gente ainda não tem como mensurar, né, o estrago que isso fez esse período que as crianças ficaram afastadas da escola. Ainda vamos ver, né, os Não, prejuízos. Juliana, as crianças mais pobres que estavam em fase de alfabetização dificilmente vão superar as sequelas que ficaram. Sim. Ela estava na idade É certa, aquele né? período 6, 7 ótimo, né? Exatamente, ela não aprendeu a ler naquele momento. Ela não tem estímulos em casa. Muitas vezes os pais também são analfabetos. Essa criança certamente vai ser um adulto com graves sequelas, porque ele não vai conseguir aprender a ler adequadamente. Isso vai atrapalhá-lo profissionalmente, pessoalmente. O tamanho desse estrago é como você falou, a gente ainda não sabe, mas Ainda não será sabe. grande. A gente percebe, enfim, acompanhando, né? Eu que trabalho também no ramo da educação, a gente vê algumas sequelas aí em produção escrita, né? Em produção oral dos alunos, essa dificuldade, às vezes, em você juntar, né? De gerenciar o discurso da língua, mas isso é num micro-universo aqui de ensino de língua inglesa, né? Que foi o seu por muitos anos, né? Agora, antes de eu fazer outra pergunta, você vai ter que me falar qual foi a barreira de wokeismo que você enfrentou lá na Universidade Federal da Bahia? Bom, a minha área era teoria literária e eu tinha escolhido o meu foco de estudo. Eu queria estudar Henry James e Machado de Assis. Então, era assim, Machado, pelo menos, naquela época eu não pensava nada disso, eu nem sabia que isso existia, né? Mas, enfim, era Henry James com Machado de Assis, uma coisa assim muito, como é que eu diria hoje em dia, coisa de homem branco ocidental, esse era o meu tema. Aí eu Tá. cheguei, uma das disciplinas que eu tinha que fazer a gente tinha que estudar matérias e a produção literária de autores e analisar aquelas produções em relação à teoria e tudo. Aí eu cheguei
E me foi apresentada uma lista de escritoras que eu tinha que conhecer a produção literária. Eu nunca tinha ouvido falar daquelas pessoas, né? Uhum. Que estranho, eu não conheço essas pessoas. Eu sempre gostei de ler. Quem são essas E pessoas? quem eram essas pessoas? Escritoras negras lésbicas. Ah, meu Deus do A céu. gente tinha o critério para a gente, de uma das, eu digo de uma, mas eu sei que eram de várias, eu sei que eram de várias, mas eu só vi em uma, porque depois dessa eu larguei. Tá. O critério para a seleção era o fato da criatura ser mulher, negra e lésbica. Então, Isso em 1996. em Tá. 1996, eu Uhum. disse, como assim? Mas por que? Para mim, qualidade literária, eu imagino a pessoa, como eu era ingênua, de teoria literária, o meu critério de qualidade literária era outro, não é? Claro. Mas o ponto é, e aí que com o tempo eu fui entendendo, né? Que o critério de qualidade, isso de qualidade, é uma construção social inventada por homens brancos ocidentais para impor uma determinada visão, né? São os famosos sistemas de opressão, Sim. para convencer as pessoas que Henry James que tem qualidade, e Uhum. não, por exemplo, Gloria Ladson Billings, que escreveu, que naquele ano de 1995, aliás, não foi 96 que ela escreveu um paper que hoje eu vejo, eu voltei a ela depois de tantos anos, para entender que ela foi a autora do que é um paper importante sobre pedagogia culturalmente responsiva. Né? Uhum. Então, isso, e a relevância, eu voltei a ela, porque a relevância dessa teoria, dessa pedagogia, está presente nas escolas, nas salas de aula Uhum. hoje. As aulas têm que ser culturalmente relevantes, significativas para os estudantes, porque supostamente, se assim não for, eles não vão aprender, porque não vão se engajar, não vão se ver no currículo. Uhum. Então, isso estava sendo gestado antes de 96, para ter chegado na UFBA, para estar disponível na UFBA Com em certeza. Com 96, certeza. isso já está há muito tempo, ou seja, há mais de 30 anos isto está sendo produzido. E aí, quando eu vi que eu estava lendo um monte de baboseira, de coisas assim, para mim, absolutamente diferentes do que eu queria estudar literatura, Uhum. teoria literária, no que eu entendia como qualidade literária. Aí eu engravidei, Uhum. e aí a UFBA entrou em greve, eu disse, aí sim, aí a professora fez assim, olha, a gente está em greve, mas a gente não precisa parar, vamos marcar, a gente marca encontros para a gente conversar sobre as escritoras, não sei aonde, eu disse, quem vai? Eu vou curtir a minha gravidez, É eu não isso vou, aí. vou fazer Tô isso. fora, eu tô fora dessa, né? Na verdade, você, nesse período aí, nesse evento, você sentiu, eu acho que essa coisa da liberdade, ela veio muito disso, né? Você tava sendo ali presa, tendo que ser obrigada a fazer aquela leitura que foi enfiada a goela abaixo de você e você não quis, né? Agora, o Juliana, eu quanto... tinha um colega nessa disciplina, um rapaz, só tinha um rapaz. E ele nem era branco, né? Mas ele olhava para mim e dizia assim: eu estou achando que daqui a pouco eu vou apanhar aqui. É, pois é, então, olha só há quanto tempo, né? Bom, dizem os historiadores, as pessoas que eu tenho acompanhado, que essa ideia toda do wokismo, do progressismo, ela pode ter começado ali na Revolução Francesa. Então, até que tá recente aí Sim, o seu sim, ocorrido, né? O seu sim, evento. sim. Enfim, e você vê que isso vai caminhando, né, de uma forma bem sistemática nas universidades e, como você mesma disse, permeia, entra nas escolas, porque, enfim, os professores que dão aula nos colégios são professores que vêm dessas universidades. Então, você não tem muito para onde correr, né? Não tem. Inclusive, eu Só também pior.
Só piorou. Só piorou, então, só piorou. E eu digo isso também com bastante propriedade, com bastante lugar de fala, que é uma das expressões que o pessoal progressista gosta de falar, porque, então, eu também estou no ramo da educação e eu também enxergo uma decadência muito grande, né, que me preocupa bastante. Enfim, dentre muitas dessas falácias da educação que foram incutidas, né, através do trabalho das universidades, eu gostaria de propor um desafio para você, que era falar sobre essas falácias, esse desmonte das falácias, que muitas delas também me pegaram. Porque eu também somos todos aqui produto do nosso tempo e a gente acaba tendo contato na nossa história com esses conceitos, né? Tanto na faculdade, nos cursos de formação, dentro das escolas que a gente atua, enfim. Uma delas que você fala sobre e que me pegou bastante, porque eu concordo que é uma falácia, é o socioconstrutivismo. Explica para quem está assistindo a gente, Ana, o que é o socioconstrutivismo e por que ele é uma falácia da educação? Bom, o socioconstrutivismo é uma abordagem de ensino que parte do princípio que o aprendizado é construído socialmente, né? A partir de interações. E isso, quando você aplica isso aí para, por exemplo, a alfabetização, é um dos piores crimes que se pode cometer. Por quê? O socioconstrutivismo os teóricos as pessoas às vezes acham que tem a ver com Paulo Freire, o nosso desastre de alfabetização não tem a ver com Não Paulo Freire. não é caseiro, não é nacional, né? Não estou dizendo que ele não tem uma influência, Uhum. mas assim, essa questão do socioconstrutivismo, o que é que eles dizem? Que se você ensinar explicitamente uma criança a ler, você está privando a criança de aprender no momento em que ela está pronta. Então, você coloca lá uma criança e espera que e contextualiza. Tudo tem que ser contextualizado. Você precisa colocar aquela criança para dentro de um contexto que seja conhecido para ela, ou você cria um contexto. Olha, nós vamos aprender a escrever bilhetes, né? Ele não sabe ainda as letras, ele não sabe os sons das letras, mas aí aparece já um textinho certo, e aí ele meio que memoriza aquilo ali, e ele sempre tem que aprender dentro de um contexto. Você não pode ensinar os sons das letras fora de um contexto, porque na cabeça desses teóricos, isso é uma violência à liberdade e a criatividade e ao desenvolvimento do pensamento crítico. Agora veja, como é que uma criança de 6 anos vai pensar criticamente sobre alguma coisa, né? Porque você pensar criticamente, você tem que juntar conhecimentos Sim. de uma forma que conecte e que faça algum sentido novo e que você possa analisar. Você não pode pensar criticamente sobre o nada. Uhum. Voltando à falácia. Então, o que eles acham é que, do mesmo jeito que uma criança aprende a falar, que é um processo natural, o ser humano aprende a falar, ele também vai aprender a ler, desde que você o coloque em um contexto de textos, né? Uhum. Aí, ao invés de você partir do som, da letra, da sílaba, né, para até chegar no textão, você já chega com o texto, que é o contexto, e aí você vai trabalhar, fazer aquilo ali, e a criança, ela vai tentando, né, decifrar aquilo ali dentro do momento dela. O professor, coitado, se ele tenta explicar, ele faz isso escondido, porque se alguém souber... Se alguém souber que ele pega um momento da aula para explicar gramática, assim, regras... O som, olha, nossa, já pensou? Então, isso é uma falácia, porque a impressão que se tem é de que há um respeito ao tempo do aluno, em que há um respeito a ideia, né, a viagem de que aluno de 6 anos vai ter pensamento crítico sobre o que quer que seja. Então, você está respeitando o tempo. Então, isso é falacioso. O que você está fazendo é desrespeitando um momento adequado, neurológico
que o desenvolvimento neurológico da criança está mais propício a aprender a ler, a fazer as conexões nervosas, você está obrigando, você está privando o aluno, a criança, de usar esse momento para aprender a ler. E isso é o que a gente estava falando há pouco, isso deixa sequelas para o resto da vida. Sim. E, ao mesmo tempo, é falacioso, porque você sai, o seu discurso é de que você está fazendo isso por respeito à criança, né? E aí o professor, ele é treinado a fazer isso, ele não pode ensinar, ele não pode interferir. Então, aquelas crianças que em casa têm estímulos, que os pais leem, que os pais têm um bom nível educacional, aí tem um vocabulário grande, a criança aprende a ler apesar da abordagem socioconstrutivista. Não é por causa da abordagem socioconstrutivista. Ela aprende porque ela tem a sorte de ter uma família educadora. Exatamente, os pais leem com ele, enfim. Aquela outra criança, que os pais são analfabetos, ele não tem livro em casa, ele não tem, ele não viaja, o contato dele com palavras diferentes, o léxico dele é extremamente limitado. Se o professor esperar o momento em que ele vai aprender a ler, ele não vai aprender a ler. Isso não é natural, isso é uma falácia. Sim. A aprendizagem da leitura, ela é adquirida formalmente, precisa de um professor. Pode acontecer de uma outra forma, como eu falei, quando você tem os estímulos adequados e os pais de alguma forma participam. Sim. Fora isso, não acontece. E aí, o que acontece? É falacioso, porque ainda por cima, eu acho que isso é o pior. Quando você tenta argumentar que o cara está fazendo errado, que a neurociência está mostrando que está errado, ele diz, não, você é conteudista, você está tentando limitar o pensamento crítico da criança. Você não está sendo culturalmente... Não quer que ele tenha um pensamento crítico, que ele vá contestar a sociedade. Então, eles fazem... Eles vão falar para você, Ana, que a sua pedagogia ela não está sendo culturalmente responsiva. Exatamente, você não está sendo, você tem que incluir, você tem que falar, e hoje em dia isso inclui falar de raça, falar de gênero, falar de sexo. Então não é só quando os meus eram pequenos, estavam aprendendo a ler, era só assim, vamos aprender o que é um bilhete, identifique gêneros textuais, eu lembro disso, gêneros textuais, né? Gênero textual. Aí, por exemplo, eles tinham lá na sala uma lista com o nome de todo mundo, com um velcro, né? Aí cada um aprendia a pegar o seu nome, e aí a pessoa, já sabem ler. Ele reconhece... Ele memorizou. Ele memorizou a figura do nome. Memorizou a figura, ele não consegue decodificar. Sim. Se você dá uma palavra diferente. Quem aprende a ler, decodifica qualquer palavra, para que depois ele consiga ler para aprender. Né? Primeiro ele precisa aprender para ler, e depois ler para aprender. Eu não sei o que aconteceu com todo aquele conteúdo fantástico que existia, né, na nossa história de educação clássica, que tinha o trivium e o quadrivium, e que justamente seguiam essa sequência lógica, né, de você partir da decodificação para depois você colocar significado, né, no mundo, e obedecendo também a evolução cognitiva daquela pessoa, né, Claro. Totalmente. Colocar a criança, na verdade, num patamar de grande expert, né? As crianças viraram grandes especialistas e pensadores. De tudo. O estudante como protagonista. Então, ele que decide o currículo, ele que decide quando ele vai aprender a ler, ele que decide... E aí entra o nosso querido patrono, né? Que o professor ensina... Não, como é? O professor aprende enquanto ensina e o aluno ensina enquanto aprende, e toda aquela baboseira. Então, há uma espécie uma espécie não, é o que eles chamam de um diálogo, aprendizado dialógico, em que os dois aprendem, um não é superior ao outro, aí a gente vê onde é que isso vai parar, né? Aproveitando o gancho, a produção vai colocar na tela uma entrevista com o Paulo Freire, que fala sobre fracasso escolar. Dá uma olhada nessa entrevista.
Educação brasileira. Segundo o IBGE, apenas 22% dos estudantes conseguem completar o primeiro grau, né? O que leva ao fracasso escolar? Olha, o primeiro momento da minha tentativa de resposta à tua pergunta tem que ver com o próprio conceito de fracasso escolar. É uma coisa interessante observar, por exemplo, como há toda uma ideologia da transferência do fracasso para os objetos do fracasso no sistema capitalista. Quer dizer, o desempregado vira responsável por seu desemprego. O menino que é reprovado e expulso da sala de aula, expulso da escola, dele se diz que se evadiu. Na verdade, o menino não se evadiu, o menino foi expulso. Na verdade, o menino não fracassou, o menino foi forçado a fracassar. Quer dizer, o fracasso, no fundo, é do sistema. Quer dizer, então, a minha primeira observação para te responder é que eu não creio muito no fracasso, eu creio na impossibilidade que o aluno teve de conseguir, para os padrões exigidos pela escola, a chance de ultrapassar o ano. E aí, Ana, nessa entrevista do Paulo Freire, né, o pai, o patrono da educação brasileira, que, nossa senhora, né, na época da faculdade, ele era, na minha época, pelo menos, as pessoas adoravam colocar citação de Paulo Freire nas monografias, né, e fazer homenagens a Paulo Freire. E aí ele fala aí, por exemplo, que o fracasso escolar, na verdade, ele é um produto, é um construto, né, é a resultado de uma sociedade opressora, né, que o oprime dentro das regras, das provas, que tem nota e tudo mais. O que você tem a me dizer sobre fracasso escolar, sobre ausência de métricas, de provas, progressão continuada? O que aconteceu? Bom, em relação a isso que Paulo Freire falou, é preciso entender, e esse é o ponto que ele levanta no vídeo, o que é fracasso escolar, né? Para nós, pais, pagador de impostos, fracasso escolar é quando é o que nós temos, né? É quando o aluno chega ao ensino médio. É o que nós temos. Se olhar o quadro hoje do ensino médio, 30%, apenas 30% dos estudantes das escolas públicas são capazes de ler e escrever no nível adequado, que deveriam escrever. 30%. 30% conseguem entender o que estão lendo, conseguem fazer correlações, conseguem interpretar. 30% só. 70% é incapaz disso. E, em relação ao básico de matemática, 5%, apenas 5% dos estudantes que concluem o ensino médio numa escola pública entendem o que significa 5%. Não mais do que 5%. 95% dos alunos terminam o ensino médio e não sabem o que significa 95%. Eles não entendem, não sabem o que é isso. Enfim, para nós, isso é fracasso escolar. Sim. Para Paulo Freire, isso não é fracasso escolar. Porque, para ele, o objetivo da escola não é ensinar o conteúdo das disciplinas tradicionais. O objetivo da escola é conscientizar, é desenvolver consciência crítica. Então, para ele, o objetivo da escola é permitir que o aluno leia o mundo, se veja na sua posição e que esteja preparado para revolucionar. Sim. Ele precisa transformar o mundo. Então, o que é fracasso escolar para Paulo Freire? É formação de militantes. Exatamente. Esse é o sucesso. Esse é o sucesso, né? Então, quando ele fala assim, mas que fracasso escolar, não, ele saiu. Na verdade, fracasso escolar para ele é o aluno que ele não saiu radicalizado, que passou ele ileso. Está bem inserido, ele consegue conseguir um bom emprego, ele se realiza profissionalmente, pessoalmente. Isso para ele é fracasso escolar. E com o wokeismo,
isso só se agravou, né? Na época de Paulo Freire, era só assim, os opressores e oprimidos era quem tinha dinheiro, quem não tinha dinheiro, né? Então era a cultura erudita e a cultura do camponês, né? Então era só isso. Ele é um guru, o wokismo é uma seita, ele é o guru, né? Então hoje em dia o que é que aconteceu? O fracasso escolar é aquele que sai sem a consciência crítica sobre os sistemas de opressão, sobre o que é racismo, sobre o que é cis-heteronormatividade. Isso é o aluno fracassado. Sim. Né? O que eles têm produzido, na verdade, com o sistema educacional brasileiro, eles têm tido muito sucesso. As pessoas acham, não, a gente não tem sucesso, nosso sistema fracassou. Fracassou para quem? Esse é o ponto, né? Para nós. Mas para quem planeja, para o planejador, para as ONGs progressistas, para os colaborativos woke, tem tido sucesso, porque os alunos estão saindo cada vez mais woke, analfabetos funcionais, narcisistas, emocionalmente desequilibrados, incapazes de cuidar de si mesmos. É isso que eles querem, então isso é sucesso. Então, é matemática, português, e você ter a liberdade de pensamento não está na lista de sucesso. Ao contrário. Por que isso? O que Paulo Freire dizia? Essas disciplinas, elas são úteis para reforçar o sistema que existe. O que acontece? O cara que sai, o aluno que sai, que aprendeu essas disciplinas e que consegue um bom emprego, ele não vai ser revolucionário, ele não é radicalizável, ele vai querer manter o sistema. Da mesma forma, os woke, eles não querem pessoas que se adequem, que se enquadrem no sistema, porque isso vai reforçar, reproduzir o status quo. Não é isso que eles querem. Isso não é um sistema educacional de sucesso. Então, aí você me perguntou em relação às provas, né? A ausência de provas. Então, tudo isso, assim, pelo que eu entendi que você me falou, se dá certo, né, esse planejamento de sucesso, que é formar militantes, né, pessoas, seres que não têm liberdade de pensamento, ok, então aí o plano tá bonitinho. Então, para reforçar isso, o que a gente faz? A gente nivela por baixo, a gente institui progressão continuada. Então, para que a pessoa repetir de ano? Né? É um gasto a mais para o governo a pessoa repetir de ano. Então, ela passa de ano, que é o programa de progressão continuada, é o nivelar por baixo, porque eu não estou preocupado que o aluno saiba o que é porcentagem, né? Não estou preocupado se ele vai escrever uma boa redação, se vai dar bem numa entrevista de emprego. O que eu quero é formar uma massa de manobra que vai me manter nessa situação confortável de fazer as pessoas acreditarem que o mundo é uma luta de classes enorme, né? Exatamente. E que essas pessoas estejam dispostas a se engajar nessa luta, ou pelo menos que atuem como aliados, não sejam contra, né? Então, nem todos ali vão ser militantes ativos, mas eles vão dar aquele apoio, eles vão ser aliados, eles vão ajudar a cancelar, eles vão vigiar as pessoas, né? Eles vão permitir que essas pessoas que manipulam estejam presentes. Então, isso está cada vez mais em todas as instituições públicas, instituições em tudo quanto privadas, em todas as áreas, nas corporações, tudo. Então, eles tomam, porque como a gente vem falando, isso vem sendo gestado há muito tempo. Então, aqueles caras, agora nós temos os netos daqueles que há 40 anos atrás estavam na faculdade, agora estão dirigindo empresas. Então, enfim, aí já é uma conversa. Estão dirigindo empresas, não, estão em cargos comissionados no governo, então tomando decisões, estão no Congresso Nacional, estão. Então, eles estão em lugares, né, do nosso país onde a tomada de decisão, criação de leis, vai favorecer, vai manter esse status quo que você mencionou, né? Exatamente. Bom, antes da gente falar sobre o wokeismo, porque, enfim, a gente já está falando sobre isso, né? Mas uma outra falácia que eu listei aqui é a educação socioemocional. Ana Maria,
Isso aí virou uma febre nas escolas. A gente vê escolas, em alguns casos, tirando, por exemplo, matemática, português, né? Aquelas matérias que são tão basilares, né, para a nossa educação, e colocando educação socioemocional. Desde quando isso virou matéria e desde quando isso virou preocupação de escola, né? Porque, assim, para mim, educação socioemocional a gente aprende em casa, né? Fala pra gente um pouco sobre a falácia da educação socioemocional. Isso aí é polêmico. Ó, educação socioemocional, ela começou bem intencionada, usando o modelo individual a crianças e jovens que precisam de um suporte específico dado por um profissional capacitado para isso, em um ambiente terapêutico adequado, e isso pode efetivamente ajudar aquela criança a se adaptar na escola e ter sucesso acadêmico, né? Uhum. Então, a gente não está dizendo aqui que competências socioemocionais, que a pessoa saber lidar com as suas frustrações, a pessoa ter, por exemplo, iniciativa para cuidar da sua vida, não ficar esperando todos fazer. Enfim, existem várias competências socioemocionais que efetivamente são úteis, né? Uhum. O problema é que disso que eu falei, desse tratamento individualizado por profissionais capacitados, em um local adequado, virou uma socialização em que um profissional não capacitado, ainda que ele tenha feito lá a sua especialização meia bomba, é o professor que está ali, Uhum. ele não é psicoterapeuta, ele está ali, e aí ele está supostamente implementando um tratamento que ele chama de ensino de competências socioemocionais para todos de maneira genérica e muitas vezes colocando as crianças, induzindo, manipulando as crianças a se comportarem de determinadas maneiras. De que maneiras? Da maneira que os wokes acham que é o correto. Então, o que acontece? A aprendizagem socioemocional pegou o método Paulo Freire e retrofitou de um jeito que ficou moderninho. Uhum. O que era o método Paulo Freire? Ele buscava, ele pegava junto aos seus alunos, os camponeses lá, temas, que ele chamava de temas geradores, que eram interessantes, que despertavam emoção daquelas pessoas, e a partir daí ele escolhia aquelas palavras que lembravam aquilo ali para ensinar a ler, supostamente era isso que ele fazia. Mas o que ele disse? Que isso pode ser feito em todo... E primeiro, não era para ler. Podia até ser que no final ele aprendesse a ler, mas o objetivo dele, ele sempre foi muito claro, não era alfabetizar. A gente que entende isso errado, ele nunca mentiu quanto a isso. Uhum. Ele queria que os estudantes lá dele, os camponeses, aprendessem a ler o mundo. Enfim. O que é que os professores hoje fazem com a aprendizagem socioemocional? Eles pesquisam junto aos estudantes quais temas são mais sensíveis, que podem despertar emoções, fragilidades. E, hoje em dia, há uma série de maneiras de se fazer isso. Nos Estados Unidos, onde isso é eu ia dizer uma febre, não, é um câncer, isso aí é um câncer, né? Uhum. Nas escolas. Eles fazem enquetes, dessas enquetes online ou enquetes na sala, com muita frequência. Então, são questionários assim, sobre pontos extremamente sensíveis. Então, tipo assim... Dá um exemplo. Por exemplo, em algum momento da sua vida, você já sentiu que você não se sente com o sexo que lhe foi atribuído quando você nasceu? Uhum. Você conversou sobre isso com alguém? Ou em algum momento você já sentiu que aquela pessoa de uma outra raça, tem alguma característica que te incomoda? Como é que você está lidando com isso? Uhum. Você já pensou em suicídio? O que te fez pensar em suicídio? Como é que você está lidando com isso? Qual é a sua relação com os seus pais? Como é que os seus pais avaliam? Tem perguntas sobre pais, se os pais ganham bem, como é que os seus pais se sentem em relação ao fato de a gente ter aqui
meninos que frequentam banheiros de meninas, enfim. Então, eles fazem essas perguntas. Aí pegam temas que eles sabem que são sensíveis, e aí trazem para a sala de aula e introduzem numa disciplina, numa aula de qualquer coisa. Por exemplo, então, se ele está dando uma aula de matemática, aí ele pergunta assim, alguém sabe qual é o percentual de crianças trans ou de adolescentes trans que nós temos hoje em dia? Aí ele diz lá no número tal. O que é que vocês acham disso? Aí ele introduz isso aí, né? E vocês conhecem alguém que se identifica? E aí alguém, se ninguém falar nada, ele vai prosseguir. Tá, e vocês sabem qual é a relação? Vamos ver aqui matemática, vamos ver qual é a relação entre o número de crianças trans e suicídio. Vamos fazer aqui uma tabela, né? Aí ele começa a falar, e isso rende, aí as pessoas, claro, criança, jovem, vai fazer 1000 perguntas, claro. Mas o que é? A gente sabe, como é que eu sei se eu sou trans ou não sou? O cara lá, que eu chamo de ativista travestido de professor, ele vai induzir e vai levar a criança para onde ele quiser, ele vai manipular a criança para onde ele quiser. E aí ele vai dizer, por exemplo, que vamos trabalhar resiliência, vamos trabalhar empatia. Como é que vamos imaginar que uma menina entra no banheiro e que dá de cara lá com o colega que é menino, né? Aí, como é que vocês acham que vai reagir, né? Aí alguém vai dizer, se eu fosse a menina, se fosse eu dava um grito, eu tomava um susto, eu ia reclamar, não sei o quê. Aí, vamos pensar, vocês sabem que nem todo mundo que tem o gênero de acordo com o sexo que ele nasceu. Você já imaginou se você estivesse nessa situação, uma pessoa querida, aí ele vai manipular a emoção, né, da criança. Então, se ele está lá, se o menino está lá, é porque, de fato, ele é uma menina, dentro dele, ele é uma menina, ele precisa ser respeitado. Você não acha que as pessoas têm que ser respeitadas quando elas são diferentes? Aí todo mundo vai dizer assim, não, tem que respeitar. Você acha que a gente tem direito de maltratar, de gritar, de humilhar uma pessoa só porque ela é diferente? Não. Então, ele já junta ali todo mundo, né, para concordar. E para aquela pessoa que se sente mal, aquela menina que se sente mal entrar no banheiro e encontrar o menino, ela se sentir, poxa, eu não estou sendo empática o suficiente. Eu não estou sabendo lidar com os meus sentimentos, eu preciso. Aí ela já começa a se sentir culpada. Aí o professor, né, ele vai dizer assim, e vamos imaginar aqui, porque tem outra competência, né, de tomar decisões responsáveis. Tem os grupos lá, né? Tomar decisões responsáveis. Então, vocês imaginem, vocês acham que, por exemplo, se isso aconteceu com você é uma menina, você entrou no banheiro, você deu de cara com o menino, você acha que é uma decisão responsável você comentar isso com os seus pais, que isso aconteceu na sua escola? Sentem aí vocês em grupos de 3 e façam a lista das possíveis consequências. O que pode acontecer E aí depois ele vai dizer, olha, a decisão responsável é vocês ficarem quietinhos, não comentar com ninguém, porque senão preservar a privacidade da outra pessoa. Exatamente. Então isso você vê. É introduzido em todas as disciplinas. Tem as aulas específicas para isso, e isso entra nas disciplinas conforme sugeriu Paulo Freire, né, que as disciplinas devem ser usadas como mediadoras, né, para o ensino, que o ensino importante é a conscientização. E as disciplinas, o que ele dizia explicitamente, é que as disciplinas devem ser usadas como mediadoras. E é isso que os woke fazem também. Então, a aprendizagem socioemocional é o veículo ideal para se fazer isso, porque ele tem uma desculpa. E você perguntou, como é que isso chegou na sala de aula? Isso está na BNCC. As escolas são obrigadas a trabalhar essas competências. Existem maneiras piores e melhores para se fazer isso, evidentemente. Mas, como você falou, isso não é coisa para você perder tempo na sala de aula, né? A gente já tem tão pouco tempo, as turmas são tão difíceis de lidar. Os alunos já estão tão ruins, né? Os índices de português, matemática já estão tão ruins. E aí você fica... Obviamente que as escolas, às vezes, é o que você diz, elas não têm culpa porque isso é imposto a elas em documentos da educação, né? Nos Plano Nacional, na BNCC. Mas você abre aí um espaço para discussões que não são pertinentes para esse ambiente escolar, né?
Quantas famílias nem sabem que isso está acontecendo na escola do filho, não é? Exato. E assim, eu sei, esses exemplos que eu dou dando aqui são exemplos que eu vejo, exemplos reais que eu vejo do que acontece nos Estados Unidos. Eu não tenho a foto do que está acontecendo no Brasil. Eu não tenho, lamentavelmente, não existem pesquisas que nos deem esses dados. De vez em quando surge uma notícia ou outra sobre isso, mas eu não tenho dados concretos sobre isso. Então, possivelmente, há professores trabalhando de forma inofensiva com essas competências, né, porque é obrigado, né? Mas, de qualquer jeito, não é inofensiva porque está perdendo tempo do que deveria estar fazendo. Sim. E, certamente, eu não sei quanto, que percentual, há ativistas disfarçados de professores que estão manipulando os estudantes. E o que a gente vê nos documentos orientadores é que são esses que estão seguindo as regras. É assim que é para fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque o modelo que o Brasil segue, que está explícito nos seus documentos oficiais, é o modelo do CASEL, que é o Collaborative for Academic Social Emotional Learning. Esse é o modelo, é isso que está lá. Essa organização é explicitamente voltada para promover uma educação de equidade e todas essa questão woke, eles são extremamente woke. Então, se o Brasil escolheu essa organização como seu paradigma a ser implementado na sala de aula, ainda que o professor ainda não esteja fazendo, ele precisa aprender a fazer. Ele vai ser treinado, ele vai ser capacitado para fazer isso. Sim, na verdade, assim, é o que você disse, a gente não tem como mensurar aqui no Brasil, mas a gente meio que sabe, né? Pelos relatos que a gente recebe, em grupos de pais, de outras pessoas que acabam contando e que a gente vê, às vezes, até mesmo nas redes sociais, né? A gente, aqui no Reunião de Pais, Ana, a gente já entrevistei a doutora Adriana Marra, que é uma advogada lá de Minas Gerais, conhece, né? E a professora Inês Borges. A gente tem 2 episódios, um com cada uma. Quem não assistiu, vai lá e assiste, porque elas destrincham realmente a questão legal aí do PNE, do Plano Nacional de Educação, do Sistema Nacional de Educação, e como o wokeismo, né, o progressismo está permeado nesses documentos. Então, a escola ela tem que ser muito independente para poder olhar esses documentos todos e dispensar algumas coisas e trabalhar com aquilo que realmente importa para a educação dos filhos. Então, fica aí, eu vou deixar o link desses 2 episódios na descrição. Vocês vão agora acompanhar um vídeo da Ana Maria feito em parceria com o Quinto Elemento sobre educação socioemocional. Você sabe que os woke têm 1001 artimanhas para aliciar crianças e adolescentes na escola. O que eu não sei se você sabe é que a porta de entrada deles está normatizada na nossa Base Nacional Comum Curricular e chama-se aprendizagem socioemocional. Muitos pais ouvem esse termo e pensam assim: que bom, meu filho vai aprender a controlar as suas emoções, vai aprender a ter responsabilidade, ter disciplina para estudar, superar desafios e se preparar para as profissões do futuro. Só que não. A galera mega woke da ONG Colaborativo para a Aprendizagem Acadêmica, Social e Emocional, cuja sigla em inglês é CASEL, C-A-S-E-L, diz que a aprendizagem socioemocional é para promover equidade e excelência entre crianças e jovens. Essa organização, que tem o aval da Unesco, que certifica os currículos de aprendizagem socioemocional na maioria das escolas americanas, é também endossada pelo MEC. Isso significa que é ela, essa ONG woke, que é responsável por estabelecer a base da aprendizagem socioemocional em todas as escolas brasileiras, públicas e privadas. Pois bem, repetindo, segundo essa organização, a aprendizagem socioemocional é para promover equidade e excelência nas escolas. Gente, equidade é a redistribuição de valores para que todos tenham o mesmo resultado. Ou seja, quem tem mais é obrigado a dar uma parte para quem tem menos. Eu não sei se vocês lembram do termo que se usa para definir isso no âmbito da economia, dos valores materiais. Isso, é isso mesmo, socialismo. Lembraram? Na educação, essa redistribuição para garantir resultados iguais pode se dar
por exemplo, atuando proativamente para evitar que os melhores alunos tenham acesso a oportunidades mais seletivas academicamente, ou simplesmente eliminando essas oportunidades. Concursos, por exemplo, nem todos conseguem passar no concurso, então acaba-se com aquele concurso. Cursos avançados para alunos que se destacam, bem, se nem todos os alunos se destacam, o que é óbvio, eliminam-se os cursos avançados. Outra maneira de promover a equidade na educação é reduzindo drasticamente o nível de dificuldade das provas ou as expectativas de aprendizagem, ou seja, emburrecendo o currículo, nivelando-se por baixo. Todo mundo consegue tirar 10. Ora, isso é o oposto de promover a excelência. Só é excelente quem está acima da média. Logo, ou se promove a equidade ou se promove a excelência. De onde se conclui que ou esses especialistas em aprendizagem socioemocional do Castle não entendem o que estão propondo, ou eles estão querendo enganar os trouxas. Eu fico com a segunda opção, porque de bobos esses caras não têm nada. Vamos lá, Ana, então, falar sobre a fonte de tudo isso, né? A gente, na verdade, a nossa conversa até agora só tem tudo a ver com o wokeismo, com o progressismo, mas você que é especialista nisso e bate muito nisso nas redes sociais, explica para as famílias que estão nos assistindo o que é o wokeismo, né? Algumas pessoas colocam o nome justiça social como sendo um paralelo em português, e de que forma o wokeismo, a justiça social, o progressismo, de maneira geral, permeia a nossa vida, não só nas escolas, na nossa vida de uma forma geral. Tá. Bom, eu digo que o wokeismo é mais do que uma ideologia, é uma seita, E o objetivo dos sectários, dos woke, é justamente assim, o nirvana deles é a justiça social. Então, o que eles fazem, eles dizem que estão fazendo, porque eles querem um mundo que seja socialmente justo. Então, a justiça social é um dos termos que servem para enganar as pessoas. Justiça social significa comunismo. Tá. Então, Pá, toma, receba essa frase. Então, o wokeismo é a seita da justiça social crítica, né, que eles chamam, e para que você avance nessa direção, você precisa ter consciência crítica. O que é consciência crítica? Não tem nada a ver com a capacidade de analisar racionalmente, objetivamente os fatos. Ao contrário, tem nada a ver com isso. Ter consciência crítica, ou seja, ser woke, ter despertado a sua consciência para o que acontece ao seu redor, significa que você vê, no caso do wokeismo, todas as relações entre pessoas, principalmente entre pessoas de grupos diferentes, né? Então, todas as relações são na verdade, elas são definidas conforme a sua posição em relação a grupos. Uhum. Então, assim, no marxismo clássico, a oposição era pobres e ricos, burgueses, proletários e burgueses. Uhum. No wokeismo não é mais isso. Então, ser woke é você entender que grupos estão sempre em oposição, uns dominando e outros sendo dominados e sendo explorados. E os grupos são definidos pelas identidades. Uhum. Então, a identidade de raça, a identidade de sexo, gênero, sexualidade, há outras, mas do que eles chamam de normatividade. Uhum. Né? Então, esses são os principais grupos. Então, você vai entender quanto poder você tem ou quanto você não tem, quanto você é um opressor ou um oprimido, conforme a sua posição na interseção de todos esses grupos. Que é a interseccionalidade que eles chamam. Isso, qual grupinho que você pertence? Isso está no cerne da consciência crítica. Você tem que entender que eu sou mulher menos mal, mas eu sou branca. Mas perdeu o pontinho. Perdeu o pontinho. Nordeste é melhor do que a mulher branca lá do Sul. Então, você está em vantagem em relação a mim.
Isso, isso. E aí tem outro, você vê se a pessoa é cisgênero, ou se ela é trans, se a pessoa é hétero, ou se ela é homossexual, se a pessoa é gorda ou é magra, se ela tem um corpo capaz, no sentido de capacitista, que também não pode, né? Você não pode achar. E aí, esse é um aspecto do autismo. Não, isso não tem fim, né? Não tem fim. Na hora que você começa a segregar os grupos, ao invés de você estar olhando para o indivíduo, né? Para a qualidade dele enquanto indivíduo, se ele é uma boa pessoa, se ele tem virtude, se ele tem competência, não. Então, eu não vou contratar alguém porque é uma pessoa inteligente, competente. Não, eu preciso saber se ela se enquadra em um desses grupos, né? E quanto mais grupinhos, subgrupos ela pertencer, melhor. Eu já ouvi alguém falar, por exemplo, assim, a mulher negra, anã, lésbica e acima do peso. Ela vai ganhar de todo mundo, né? E para você ser de fato woke, ter a sua consciência real crítica, você tem que se expressar conforme isso. Porque, por exemplo, se você pegar um homem ou uma mulher, digamos, uma mulher negra e lésbica, vamos falar, uma mulher negra e lésbica, mas ela disse assim, olha, o fato de eu ser negra e de eu ser lésbica não diz muito sobre mim. Eu sou médica, eu tenho 2 filhos, eu moro com uma mulher e a gente cria esses 2 filhos, enfim. Eu leio a Bíblia, sei lá, por exemplo. Eu leio a Bíblia, eu sou outra... Então, não, ela não serve, ela não serve. Essa mulher, ela não tem a voz crítica, ela não tem consciência crítica, ela na verdade, ela tem o que eles chamam de falsa consciência, né? E essa, para os woke, esse é o pior tipo, né? Porque ele mostra que é possível que alguém seja negro, que seja gay, e que não se sinta... não diga amém, ou seja, você saiu da sua seita, né? Isso eles não perdoam, é por isso que é uma das razões de ser uma seita. Eles não perdoam esse tipo de comportamento do cara que ele deveria fazer parte da seita e ele não faz, é uma traição. Porque ele é livre, né? Isso. Então, esse é um dos componentes de você ter a consciência crítica, você ter a consciência da sua identidade e agir conforme a sua identidade. E a outra questão de você ser woke é que você precisa se engajar na luta contra os sistemas de opressão, ou pelo menos ser um aliado, né? Então, quais são os principais sistemas de opressão que eles chamam? É o racismo sistêmico e a normatividade. Então, na cabeça dos woke, aqui eu não estou dizendo que racismo não existe, há pessoas extremamente racistas. O que eu estou dizendo é que para os woke, o racismo é sistêmico, está em todas as relações que você tem com as pessoas. Então, nas instituições, nas suas relações pessoais, sempre vai existir racismo. E a outra, que eu acho que consegue ser ainda pior do que isso, é o outro que eles chamam de sistema de opressão, é a tal normatividade. Então, o que é esse sistema de opressão? São as normas, as crenças, as práticas que determinam o que se considera normal, legítimo, adequado. Então, vou dar exemplo. Por exemplo, é legítimo que os pais tenham autoridade sobre os filhos. Nós entendemos isso como legítimo. É legítimo que a inocência das crianças seja respeitada. Isso mais do que legítimo, é desejável, né? Então, o que eles dizem que quem inventou isso, que isso tudo é uma construção social, né? Não existe... Quem definiu que isso é normal? Eu não defini que isso é normal. Quem disse que a família que tem que cuidar dos seus filhos? Quem disse que pai e mãe tem que dar palpite? Não, quem foi que inventou isso? Então, são os 2 principais sistemas de opressão, é o racismo estrutural e essa normatividade aí, que na verdade, refletem, na sua grande parte, os valores ocidentais baseados na cultura judaico-cristã. Né? Então, por isso que o foco dos woke é muito em cima, em derrubar todas as instituições que, de alguma forma, reforcem esses valores ocidentais judaico-cristãos. Né? Então, qual é a maneira deles conseguirem isso? Uma vez tendo a consciência crítica, você precisa atuar, senão você não é woke. Então, você vai entrar nas instituições, vai ocupar espaços e destruir por dentro.
Isso, exatamente. Se você Uhum. não for ativista, pelo menos não atrapalhe, né? Seja Sim. aliado. Uhum. Então, eles vão ocupar espaço. E isso, você perguntou, como é que isso afeta na vida da gente? Afeta de todos os jeitos, porque Sim. eles entraram em todas Eles estão as em todos os lugares. inclusive nas escolas. Então, em todos os momentos, como eles veem, em todas as relações, eles veem racismo e preconceito contra o que não é normal, né? Aí eles falam normal como fosse assim, você que está dizendo aí que é normal, eu não estou dizendo Sim. isso, né? Então, ele se vê, o ativista, ele se vê como é o seu dever, ele como ali ativista disfarçado de professor, ele vê como um dever dele promover a consciência crítica daquele aluno. Ele precisa entender que o racismo está em toda parte. Uhum. Ele precisa entender que isso de que nasceu com órgão sexual feminino, cromossomo XX, é mulher, isso alguém inventou isso. Gente, esqueçam. Quem inventou isso? Uhum. Não existe isso. A pessoa pode nascer com o cromossomo XX, ela pode ter órgãos reprodutores femininos e ainda assim ser um homem, né? Uhum. Isso existe, né? E aí ele se vê, não é que ele só acredita nisso, ele acha que é obrigação dele, como professor, difundir isso. Funciona, Juliana, como uma seita, eles são obrigados, eles se sentem imbuídos da obrigação de evangelizar. Sim. Eles precisam ensinar, converter as pessoas, trazer o rebanho. Sim, mesmo que não haja lógica, né? Então, assim, mesmo que não haja lógica, é o que você disse. Como é uma seita, não tem lógica. Até porque não existe verdade objetiva. Eles acreditam. Isso vem do pós-modernismo, é o ramo pós-modernismo dos woke. Não, é o relativismo de tudo, né? Assim, nada é ver assim. Se tudo nada é verdade, né? É a pós-verdade, exato, é muito complicado. As pessoas dizem isso, aí ele vai te dizer assim, eles dizem que criança, que a inocência das crianças precisa ser respeitada, porque eles querem proibir as crianças de se realizar, eles querem proibir os adultos de terem relações mais íntimas. Eles dizem, há papers sobre isso, acredite. Sim, eu acredito. Eles dizem isso, que é preciso, que isso é um desrespeito às crianças, isso de você impor. Quando nasce, você já quer impor que você é menino ou menina, só de olhar se tem qual é o aparelho sexual ali. O aparelho sexual ali, você já impõe na sua, como você é um cara opressor, você impõe, é menino, né? Tem lá o pintinho, é menino. Então você já está sendo opressor. Aí depois você começa a criar o menino a partir de certas ideias e impor que ele seja um menino. E impõe que ele precisa ter a inocência dele respeitada só porque ele tem 6, 7 anos de idade. Isso é um absurdo. E essas coisas, essas ideias estão em documentos da Unesco e que são trazidas, que são referência, né, para o MEC. Então, é uma coisa... É assustador, né? É assustador. E é por isso que a gente está aqui, né? Falando sobre isso, porque, enfim, eu imagino que o trabalho que você faz lá no site, né, do Livre para Escolher, tem um pouco a ver com essa sua intenção em desconstruir todas essas falácias e apontar. Eu acho que mais do que desconstruir, é apontar o que está acontecendo para que as famílias tomem consciência e consigam assumir as rédeas da educação dos seus filhos, apesar de todo esse ataque que vem de todos os lados, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que é esse trabalho lá, né, na sua ONG, Livre para Escolher, e como é que você atua para ajudar as famílias? Porque a gente falou agora, assim, de tantos problemas, eu queria que agora a gente concluísse essa nossa conversa com um tom um pouco mais de esperança, sabe? Porque, assim, é aterrorizante o que a gente vê, né, não só na educação, mas também no entretenimento, no mundo das artes, as músicas, a qualidade realmente muito piorando, né, a cada tempo, mas eu acho que tem luz no fim do túnel, e é sobre isso que eu gostaria que você falasse para a gente agora, através do seu trabalho e na sua dica aí para as famílias. Tá. No Livre para Escolher, o nosso foco é dar liberdade para que as famílias possam fazer escolhas educacionais, né? Então, isso vai
vale tanto para a questão, por exemplo, da gente defender sistemas de parcerias público-privadas. A gente já trabalhou, o ano passado a gente teve um projeto para divulgar, apoiar e divulgar um projeto de parceria público-privada que existe no Paraná. Então, o Estado do Paraná seleciona escolas que têm um baixo rendimento escolar e ele credencia empresas educacionais a partir de um critério elevado para que façam a gestão dessas escolas, né? Isso tem dado muito certo. Poxa, que legal, hein? Isso, chama Projeto Parceiro da Escola. Uhum. E nós divulgamos isso com outros estados, outros municípios, nós nos propomos a dar um suporte técnico, se precisar. Então, a gente trabalha nesse tipo de coisa. Mas, Ana, isso é só para escolas públicas ou vale para escolas privadas também, ou não? Não, escolas públicas, precisa ser uma iniciativa do Estado ou do município. Há toda uma burocracia, e é aí que a gente dá essa orientação sobre a burocracia. Uma burocracia para você conseguir fazer, permitir que o Estado faça isso. Né? Não é uma coisa simples, então, mas tem que partir de uma iniciativa do Estado para propor um credenciamento para que empresas educacionais participem desse projeto. Mas é para escolas públicas, então é a gestão privada de escolas públicas. E, enfim, outra área que a gente trabalha é em relação à consultoria com legisladores. Então, eu faço parte de um grupo junto com uma deputada Adriana Ventura, em que ela é a relatora de uma subcomissão que está discutindo o Sistema Nacional de Educação. E a gente está tentando orientar enfim, o Sistema Nacional de Educação, você já conversou sobre isso com a Adriana e a doutora Inês, é um problema muito grande se isso for aprovado. Se esse projeto for aprovado, vai ser um desastre, porque ele vai, mais do que oficializar, ele vai impor tudo isso de ruim que a gente está falando, eles vão ter todas as armas para implementar. Então, a gente trabalha nessa parte de consultoria com legisladores. Porque também não adianta nada a gente tentar resolver os nossos problemas pequenos, né? Cada família com os seus filhos, se de repente a gente tem uma lei, algo que é maior, né? Que vai impor algumas obrigações para as escolas muito alinhados à cultura woke, né? Isso. E a terceira área, que é a área que a gente vem se dedicando a maior parte do nosso tempo, mais até do que essas outras duas, né, porque o projeto do parceiro das escolas já tá andando, a consultoria a gente dá, mas ocupa menos tempo. O que a gente está fazendo mais agora é divulgar as informações, e o que a gente quer é que os pais reajam. Porque você está falando assim, sim, tem uma lei, a gente tem que cumprir, mas se houver uma organização dos pais, se eles formarem associações e pressionarem os legisladores, isso pode mudar. Eu não vejo nenhuma outra forma de isso ser contido. Só as famílias, só os pais é que têm esse poder. A gente aqui no Brasil, a gente tem menos esse hábito, esse engajamento, né? Esse engajamento das famílias. A gente relegou muito à escola, ao Estado, cuidar dos nossos filhos. O ponto bom é que eu tenho visto que isso está mudando. Né? Isso está mudando, as pessoas estão percebendo o que está acontecendo. Mas é preciso que as famílias façam a sua parte, né? E aí eu não estou falando só da organização, mas de conversar com seus filhos, enfim, de educar, de abrir o olho deles. Abrir o olho. Essas famílias só vão fazer isso se elas souberem o que está acontecendo. Então, o nosso trabalho no Livre para Escolher é divulgar o que está acontecendo, né? E a gente espera, o nosso desejo é que isso inspire famílias a se organizarem e a lutarem pelo seu direito de escolher uma educação que seja adequada para o seu filho.
É isso, a responsabilidade da educação tem que ficar nas mãos das famílias. As famílias precisam entender isso e se engajar mais, procurar saber mais. É o que a gente tenta fazer aqui também no podcast. Você que está assistindo, acesse o site da ONG da Ana Maria, Livre para Escolher. A gente vai deixar aqui para você. Vai lá, acessa, veja os conteúdos, acompanha, porque a gente às vezes acha que não é com a gente o problema, né? E o problema já está, né? Às vezes chegando nas nossas casas sem a gente ter noção disso. Então, a família realmente precisa estar engajada, participar da vida escolar do filho, saber o que acontece nas escolas, olhar o material didático, né? Enfim, são várias ações que a gente precisa fazer enquanto família, porque você não vai deixar o seu filho sendo criado por um tolo, né? Eu até vou deixar, produção, coloca na tela uma frase do seu perfil lá do Instagram, que é justamente sobre isso, né? Você vai entregar o seu filho para o seu inimigo, né? Você vai deixar entregá-lo, né, na cova dos ladrões? Não dá, né? A gente precisa realmente assumir as rédeas da educação dos nossos filhos. Não é isso, Ana? Exatamente. É interessante que Malcolm X é um ídolo da esquerda, né? Uhum. Mas ele fala coisas muito, muito, muito certas. A gente precisa. E isso que ele fala se aplica perfeitamente ao que está acontecendo hoje na educação. Os woke são nossos inimigos. Eles são nossos inimigos. Eles precisam ser vistos como tal. Muitas vezes as pessoas que expressam esse tipo de sentimento são pessoas boas e o fazem de maneira bem intencionada, de bom coração, mas é preciso, não é nem que não é a pessoa que é a sua inimiga, né? Mas o que ela está fazendo, o que ela está proporcionando, ainda que bem intencionadamente, precisa ser identificado e combatido. Sim. A gente não pode deixar que essas pessoas, por mais bem intencionadas que elas sejam, elas eduquem os nossos filhos. A desculpa, a maneira falaciosa, e essa é uma das grandes dificuldades, é que a aparência é muito, muito virtuosa, não? A gente quer incluir. A roupagem é bonita, né? A gente quer diversidade, justiça social, a gente quer sustentabilidade. Então, o discurso é bonito e muita gente efetivamente acredita nisso, né? Sim. Mas nós, pais e mães, precisamos entender que as boas intenções dessas pessoas não vão impedir que o mal tome conta. Sim. Então, essa é a parte difícil, é identificar o lobo na pele de cordeiro, né, no final das contas. Exatamente. Precisa ser combatido. E algo as ideias dela precisam ser. Exato, e são as ideias, né, porque você vê, a esquerda gosta tanto de atacar o mensageiro, né, os portadores das ideias, né, e quem busca a verdade, né, quem busca a liberdade, não está interessado em atacar as pessoas. A gente está querendo. A guerra é uma guerra de ideias, no final das contas, né? É como a filosofia cristã diz: a gente não odeia o pecador, a gente odeia o pecado. Então, se a gente for por esse caminho, é um caminho honesto, justo, né? De debater ideias. O que você não pode é deixar que só um espectro de ideias fique permeando toda a nossa sociedade. Perfeitamente. Bom, vamos finalizando, caminhando aqui para o fim. Esse é o momento da chamada oral, que eu falo uma frase, dou uma deixa, você só completa de uma forma bem rápida, tá bom? Tá. Vamos lá. O que é educação para você? É a transmissão do que os nossos antepassados construíram, de bom, de bonito, de justo, e que isso seja passado para as crianças e para as gerações futuras. Muito bom. E a família? Família é? A família é a principal referência das crianças e cabe às famílias, incutir os valores e formar as práticas que vão permitir que, quando adulto, ele possa fazer escolhas boas. Muito bem. Uma nota alta vai para o quê? Ou para quem?
eu vou dar uma nota alta para uma organização americana que chama Moms for Liberty. O Moms for Liberty é uma organização de mães que estão justamente lutando para manter com elas, com as famílias, as decisões sobre a educação dos filhos. Muito A bem. gente precisa de algo assim aqui. Vou deixar aqui um adendo para que vocês sigam no Brasil o Mães Direitas, que é um perfil também de mães que bem engajadas em defender os direitos das famílias, né? Uma nota baixa agora. Uma nota baixa, óbvia, para os nossos legisladores que têm deixado passar esse tipo de leis que depois embasam as políticas públicas que têm levado ao caos na nossa educação. Ok. Uma lição de casa para as escolas. Escolas. Escola, respira fundo. Parem de proporcionar capacitação de professores baseadas em pseudociência. Parem. É melhor não capacitar, não fazer treinamento, do que ensinar, capacitar professor a partir de ideias falsas, que já foram provadas falsas há décadas. Parem de ensinar socioconstrutivismo. Parem de ensinar o que não funciona. Ok, anotaram aí, escolas? Famílias, encaminha este vídeo para o diretor da escola do seu filho. No final, uma lição de casa para as famílias agora, uma lição de casa para as famílias. Famílias, tá. Vou deixar uma lição de casa para quem tem filhos ainda crianças, Em né? idade escolar. Isso, Ok. idade escolar é mais novinho, né? Tá. Leiam com seus filhos, escolham bons livros clássicos e leiam com eles, conversem sobre eles. Nos clássicos estão todas as emoções que as crianças precisam aprender. Então, tem raiva, tem arrependimento, tem amor, tem generosidade. Então, leiam e conversem com seus filhos a partir de bons livros. Sim, tantos livros que contam a jornada do herói, né? Isso. Não é? Isso. A questão da jornada do herói, ela é uma lição em si mesma, né? Assim, todo o sofrimento que o herói passa para que ele consiga atingir, né, os objetivos ou ultrapassar uma barreira, as histórias são realmente muito ricas. Tem algum em especial que você deixaria como dica cultural para as crianças para ler em casa? Algum livro assim que você se lembre? Olha, eu gosto do. Eu vou falar de. Não é propriamente normal. Criança, eu gosto dos antigos do Monteiro Lobato, que não é propriamente de herói, mas eu acho bacana as Reinações de Narizinho, Sítio do Pica-Pau Amarelo, tem Alice no País das Maravilhas, tem as Crônicas de Nárnia. Sim. O próprio Harry Potter. E para os um pouco mais velhinhos, aí eu sugeriria o Crime e Castigo, o Retrato de uma Senhora. Era o livro que eu queria trabalhar no meu mestrado, que eu gosto muito. É isso. As fábulas são legais. As fábulas, sim. Tem tanta coisa, né? E que às vezes a escola acaba deixando de lado e escolhem livros, às vezes, paradidáticos para os alunos lerem que, sei lá, não tem nada a ver, né? Cada vez piores. Estão cada vez pior. Então, não espere que a escola decida um clássico para o seu filho ler. Faça você a leitura de um clássico com o seu filho em casa, né? Isso é uma boa dica. Bom, Ana, antes da gente terminar, eu vou deixar também uma dica cultural que eu tinha anotado aqui, que tem tudo a ver com o nosso assunto, que é uma produção da Brasil Paralelo. Eu falo bastante da Brasil Paralelo aqui, porque eles têm uma série de materiais muito interessantes para as famílias se informarem, né? Para adquirir conhecimento. Não é? Eu gostaria de destacar um que foi lançado recentemente, que é o Unitopia, que traça todo um raio-x das universidades aqui no Brasil, e inclusive fora do Brasil, para mostrar realmente como o wokeismo, o progressismo, permeia as universidades, não só aqui no Brasil, que elas estão em todos os lugares, né? Tem algum outro da BP que você gosta? Tem um que eu assisti, eu não sei se eu... Bom, teve um sobre educação, que são 4 episódios. Acho que é o Pátria Educadora, não é? Pátria Educadora. Sim. Muito bom. Pátria Educadora. E tem um sobre
a Revolução de 64 aqui no Brasil. Não vou lembrar o nome agora, mas é interessante também para quem gosta de história. Fala sobre o que aconteceu em 1964. O que aconteceu de verdade em 1964, né? Fica aí a dica, a gente vai deixar os links todos na descrição do vídeo. Bom, assim a gente termina mais uma reunião de pais. Nossa, tinha tanto mais coisa para falar com você, mas eu agradeço demais o seu tempo, a sua disponibilidade, Ana. Parabéns pelo seu trabalho lá na ONG, Liberdade para Escolher. Não esqueçam de entrar lá, acessem as redes sociais da Ana também, porque ela tem bastante conteúdo interessante nas redes, né? É isso, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, Juliana, foi um prazer conversar com você. E quem puder, sim, me siga no Instagram, Ana Maria N. Camargo, e acesse o nosso site. E quando quiser, estou à disposição. Muito bom. E assim termina mais uma reunião de pais. Não deixe de compartilhar, de se inscrever no canal, envie essa conversa para quem precisa ouvir. Até a próxima. Tchau. Esse é um recado para você que acompanha esse canal e acredita na força de levarmos boas reflexões para as famílias serem melhores e ficarem mais fortes para lutar contra o mal que nos espreita. Seja um apoiador do Reunião de Pais Podcast através do QR Code do nosso Pix que está aqui na tela. E se você é empresário, saiba que você pode anunciar no nosso programa. É só entrar em contato com a gente através do e-mail. Famílias fortes são imbatíveis.